Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre fisiologia da gestante. O período gestacional está relacionado com um extraordinário aumento da demanda metabólica. Existe o feto em crescimento no interior do útero, a unidade útero-placentária, a mãe que apresenta aumento de demanda também por alterações anatômicas e fisiológicas, e isso gera a necessidade de adaptações, tanto do sistema respiratório, cardiovascular, entre outros. Em relação à hematologia, a paciente vai apresentar um aumento do volume sanguíneo progressivo, que chega a alcançar um aumento ao final da gestação em torno de 40% em relação à volemia da paciente não gestante. Ocorre um aumento tanto do volume plasmático quanto do volume de eritrócitos, porém o volume plasmático aumenta de maneira mais intensa, principalmente devido à ação do estrogênio, que vai estimular a produção de mineralocorticoides, e a aldosterona vai fazer então aumentar a retenção de sódio e água. Essa gestante apresenta então um aumento plasmático na ordem de 30 a 50% ao fim da gestação. Enquanto isso, ocorre um aumento progressivo também da produção de células vermelhas, que é estimulado pela ação de prolactina, de estrogênios e progesterona, que aumentam o estímulo à produção renal de eritropoetina, e assim há uma indução na medula óssea à produção de maior quantidade de eritrócitos. O volume de hemácias chega a aumentar na ordem de 20 a 30% ao final da gestação. Esse aumento desproporcional entre volume plasmático e volume eritrocitário gera uma queda tanto da concentração de hemoglobina quanto no hematócrito, na chamada anemia fisiológica da gestante. Essa anemia fisiológica é de suma importância no aumento na queda da viscosidade sanguínea, que melhora o fluxo sanguíneo na microcirculação e facilita também o fluxo sanguíneo útero-placentário. Essa anemia fisiológica ela atinge o seu ápice em torno da 32ª, 34ª semana de gravidez. Ocorre também uma queda na osmolaridade pelo aumento do conteúdo hídrico plasmático, que dilui as proteínas. Há uma queda na concentração de albumina, e essa queda na osmolaridade gera a facilidade de desenvolvimento de edema em várias regiões do corpo. A gestante apresenta aumento de praticamente todos os fatores de coagulação, com exceção dos fatores 2 e 5, que apresentam concentrações inalteradas em relação à fase pré-gravídica, e os fatores 11 e 13, que apresentam concentração reduzida. Os outros fatores estão aumentados, tornando essa paciente uma paciente hipercoagulável, com maior propensão a desenvolvimento de fenômenos tromboembólicos. Isso ainda é intensificado pela redução das proteínas C e S. Ocorre redução da produção de proteína C e diminuição da sensibilidade à proteína S. E essas proteínas, que são anticoagulantes, tornam essa paciente ainda mais hipercoagulável. Ocorre aumento da fibrinólise com um aumento da concentração de dedímero e do complexo trombina-antitrombina. Há uma maior atividade do plasminogênio, e essas pacientes são consideradas portadoras de coagulação intravascular disseminada compensada. As plaquetas, em geral, apresentam-se dentro de concentrações normais. Pode haver redução da contagem plaquetária em relação à contagem pré-gravidez, porém, ainda em níveis dentro da faixa de normalidade. Cerca de 8% desenvolvem plaquetopenia, e essas devem ser acompanhadas em relação a riscos de sangramento e de complicações relacionadas tanto à gravidez como à síndrome HELP, como complicações relacionadas à anestesia do neuroeixo. Ocorre leucocitose com aumento predominante de polimorfos nucleados, porém a diminuição tanto da quimiotaxia quanto da adesividade desses leucócitos, diminuindo a sua capacidade de proteção. Existe redução dos linfócitos eosinófilos e basófilos e manutenção da contagem e concentração de monócitos.
Essas pacientes, em geral, são imunossuprimidas. Ocorre, muitas vezes, redução do estado ou diminuição da maior facilidade de controle de doenças autoimunes durante o período de gravidez, devido a essa imunossupressão e à diminuição da autoagressão representada por essas patologias. A colinesteirase plasmática, em geral, está reduzida em cerca de 20%, mas isso não se traduz clinicamente em problemas quando da utilização de substâncias que necessitam dessa enzima para serem metabolizadas. Na análise da tromboelastografia na gestante, é possível perceber uma redução do tempo R. O tempo R é o tempo entre o início do exame e o início da separação de duas linhas a partir da linha de base. Esse tempo R ele encontra-se encurtado porque ele é dependente de fatores de coagulação, e os fatores de coagulação estão aumentados na gestante, portanto, a coagulabilidade aumentada faz encurtar esse tempo R. A esse tempo R segue-se o tempo K. O tempo K está mais relacionado à concentração do fibrinogênio. Portanto, como a concentração do fibrinogênio está aumentada também na gestante, esse tempo K, que é o tempo entre o início da separação das duas linhas, a partir da linha de base, até o momento em que essa linha alcança 20 milímetros de amplitude, esse tempo ele encontra-se encurtado, então, por causa do aumento da concentração de fibrinogênio. Esse aumento do fibrinogênio também leva ao aumento do ângulo alfa. A amplitude máxima também encontra-se aumentada, embora as plaquetas não se encontrem aumentadas na gestante, que seria a causa principal de aumento dessa amplitude, mas ocorre um aumento da atividade do fibrinogênio que melhora a agregação plaquetária, fazendo com que haja um aumento dessa amplitude máxima no tromboelastograma da gestante. Depois disso é feita a análise da lise. A lise está reduzida nessa paciente, porém ocorre um aumento da concentração de dedímero, de onde se conclui que é provável que não haja uma fibrinólise primária. Não acontece uma importante lise dos coágulos em geral nessa paciente, mas esse coágulo está aumentado. Ela é uma paciente formadora de coágulo e essa formação aumentada de coágulo gera então a chamada fibrinólise secundária, onde a produção de plasminogênio e a sua transformação em plasmina faz com que haja uma maior produção de dedímero, assim como também do complexo trombina-antitrombina. É possível ver também nesse gráfico, nesse diapositivo, uma outra figura menor aqui abaixo, onde é feita a comparação entre três grupos de pacientes. O grupo 1, pacientes não grávidas, que apresentam o seu tromboelastograma normal. A paciente grávida, fora do trabalho de parto, que é o grupo 2, apresenta uma amplitude um pouco aumentada, devido à sua maior concentração de fatores de coagulação. E as pacientes do grupo 3, que estão em trabalho de parto, apresentam uma coagulabilidade ainda aumentada. Por isso, a maior amplitude que elas apresentam na comparação desses três exemplos aqui, dos três grupos do tromboelastograma. A gestante também apresenta alterações importantes no seu aparelho digestivo. O esfíncter esofagiano inferior sofre a ação da progesterona já no início da gravidez, reduzindo seu tônus, facilitando o retorno do conteúdo gástrico. Durante o crescimento uterino, um efeito mecânico se associa a esse efeito químico hormonal da progesterona, onde há um deslocamento cefálico com rotação do estômago que provoca uma distorção e assim piora mais essa função do esfíncter esofagiano inferior. A associação de pressão abdominal aumentada com a queda do pH do suco gástrico, provocado pela gastrina placentária,
faz com que haja um risco maior de complicações decorrentes de eventuais fenômenos de broncoaspiração. O esvaziamento gástrico, em geral, não se apresenta muito alterado. Existe uma controvérsia em relação a isso, mas parece que os estudos mostram que o esvaziamento gástrico não está muito prejudicado na paciente gestante, mas ocorre um trânsito intestinal lento. Existem estudos que mostram que ocorre aumento do conteúdo gástrico acima de 25 ml, que é o limite considerado de ponto de corte para considerar o maior risco de fenômenos de broncoaspiração. Portanto, a associação de pH abaixo de 2,5 e de volume e aumento do volume intragástrico acima de 25 ml trazem bastante risco a essa paciente. Apesar disso, é considerado que a ingesta líquida de até 200, 300 ml até 2 horas antes de procedimento anestésico na paciente gestante é considerado seguro nos guidelines atuais. Em geral, a paciente gestante é considerada uma paciente de alto risco de viéria difícil devido às alterações anatômicas que ocorrem com alteração do valor do índice de Mallampati nessas pacientes durante a evolução da gravidez. O momento do trabalho de parto é um momento em que há maior evolução desfavorável em relação à avaliação de Mallampati, e ainda há um edema de vias aéreas que muitas vezes dificulta a manobra de laringoscopia e intubação. Por isso, essas pacientes, em geral, são, quando há necessidade de indução anestésica, intubação traqueal, são melhor conduzidas com técnicas de indução em sequência rápida, para trazer maior segurança para elas. O refluxo nessas pacientes é um risco presente e aumenta à medida que evolui o parto. Cerca de 10% das pacientes apresentam refluxo no primeiro trimestre, 40% no segundo trimestre e 55% no terceiro trimestre. Isso leva a um aumento progressivo do risco de broncoaspiração nessas gestantes. A obesidade, em geral, não piora essa frequência, essa incidência de refluxo, mas a idade gestacional ela é inversamente relacionada à segurança dessas pacientes. À medida que a idade gestacional evolui, o risco de refluxo aumenta. Em geral, há uma indicação de utilização de antiácido não particulado nessas pacientes quando há a indicação de indução anestésica programada. Então, a utilização de citrato de sódio, cerca de 30 ml por via oral, cerca de 20 a 30 minutos antes do procedimento, pode trazer benefício diminuindo a acidez gástrica e diminuindo o risco de complicações caso haja broncoaspiração. Também a utilização de antihistamínicos H2 podem reduzir essa acidez gástrica, e a utilização de metoclopramida 20 a 30 minutos antes pode facilitar o esvaziamento gástrico e melhorar a função do esfíncter esofagiano inferior. Em relação ao fígado, o fluxo sanguíneo hepático é inalterado na gestante. Pode acontecer aumento da fosfatase alcalina devido à produção placentária dessa substância. A pseudocolinesterase, como foi dito anteriormente, ela está reduzida, mas sem importância clínica. Ocorre redução da produção de proteína pelo fígado, porém, principalmente a redução da albumina. Ocorre também, muitas vezes, aumento da produção de globulina, que pode fazer essa paciente apresentar alfa-2 ácida, globulina ácida, a maior ligação proteica de substâncias com o pH mais alcalino, como anestésicos locais, por exemplo. Mas a redução da albumina leva, em geral, a aumento da concentração da fração de droga livre. A paciente gestante também apresenta risco aumentado de colilitise devido à menor função de peristalse intestinal e que se associa a menor
atividade muscular lisa de vesícula e de vias biliares, com maior estase e ainda maior quantidade de colesterol nessa bile. A paciente gestante também apresenta maior incidência de náuseas e vômitos. Atribui-se à gestante uma incidência em cerca de 80% de náuseas e vômitos, e quando essa incidência, que em geral acontece no início da gestação, no primeiro trimestre, quando ela se mantém por mais tempo, o que representa cerca de 1 a 5% dos casos, essa paciente é diagnosticada como hiperemese gravídica e deve ser cuidada para evitar-se desidratação, diminuição da volemia e também reduzir o desconforto dessa paciente. As alterações endócrinas também são bastante importantes durante a gravidez. A glicose tem a sua concentração mantida mais ou menos nos níveis pré-gestacionais na maioria das pacientes, podendo sofrer tanto aumento quanto diminuição em algumas situações. Em geral, ocorre um aumento da resistência à insulina devido à ação do lactogênio placentário, que produz aumento da concentração de cortisol. Essa resistência aumentada à insulina tenderia a produzir uma hiperglicemia. Em geral, isso não acontece devido ao alto consumo de glicose, tanto pela mãe quanto pela placenta e feto. Assim, em geral, ocorre uma estabilidade da glicemia na gestante. Quando acontece a hiperglicemia, ocorre o risco aumentado de macrosomia fetal, que pode levar a complicações obstétricas devido ao aumento do tamanho, muitas vezes bastante importante, do tamanho do feto, mas também o risco de hipoglicemia neonatal, uma vez que aquela hiperglicemia materna induz no feto uma maior produção de insulina e, após o nascimento, com a interrupção abrupta do fornecimento de concentrações de glicose elevadas, vai manter essa criança em um risco aumentado de hipoglicemia devido à sua maior concentração de insulina. Portanto, a criança tem interrompido o fornecimento de glicose via placenta de uma maneira abrupta, enquanto mantém ainda um tempo com a insulina elevada. Esse é o risco da hipoglicemia fetal na gestante que cursa com hiperglicemia. O cortisol também encontra-se elevado e o estrogênio induz o aumento da produção hepática de globulina de ligação do cortisol, aumentando a sua concentração em até 2 vezes. Essa concentração aumentada corre tanto por conta do aumento da produção quanto diminuição da eliminação do cortisol. A tireoide, em geral, apresenta-se aumentada na gestante, isso tanto devido à hiperplasia provocada pelo estímulo da gonadotrofina na tireoide e também pelo aumento do fluxo sanguíneo tiroidiano. O estrogênio aumenta a produção de globulina de ligação para os hormônios tiroidianos e isso faz com que haja um aumento na produção, na concentração dos seus hormônios, tanto T3 quanto T4, principalmente no primeiro trimestre. E justamente nesse primeiro trimestre, há uma condição importante no feto, ele ainda não produz os hormônios tiroidianos e ele precisa muito desses hormônios da mãe para continuar seu desenvolvimento. Pacientes que evoluem com hipotiroidismo, são com a incidência de 4 a 7%, em geral, aumentam bastante a incidência de distúrbios intelectuais no filho, abortamento e hemorragia puerperal. Importantes mudanças acontecem nos rins das gestantes. O fluxo sanguíneo renal aumenta expressivamente e de forma progressiva na gravidez, chegando a atingir aumentos de até 75% ao final da gravidez. A taxa de filtração glomerular também aumenta bastante, chega a atingir 50% de aumento, com redução bastante expressiva da concentração sérica de creatinina. Isso leva à percepção de que
A gestante que apresenta valores de concentração de creatinina iguais ou acima das concentrações no período não gravídico devem ser vistas com bastante cautela. O volume do rim também aumenta, tanto devido ao aumento do fluxo sanguíneo renal quanto do líquido intersticial renal. Chega a atingir volumes de 30% de aumento em relação ao seu tamanho basal. E a função tubular se reduz com diminuição da reabsorção de glicose e de proteína. A proteinúria, que é a eliminação de 300 miligramas ou mais de proteína por dia, pode acontecer na gestante com alguma frequência, e isso deve levar à diminuição da osmolaridade plasmática. As vias urinárias muitas vezes sofrem dilatação devido ao bloqueio mecânico que acontece pela ação do crescimento do útero. Isso provoca uma bacteriúria que, associada à diminuição das defesas leucocitárias, pode produzir até pielonefrite nessas pacientes. A hidronefrose é uma constante. Nunca é demais mencionar que o consumo de oxigênio aumenta progressivamente na gravidez, atingindo valores extremamente elevados ao fim da gestação. A pressão parcial de CO2, geralmente reduzida, não traduz a produção do CO2, e sim o aumento da ventilação minuto da paciente. Ocorre ao fim da gestação 60% de aumento do consumo de oxigênio nos períodos mais importantes do trabalho de parto e a 60% da produção do CO2. Porém, há um aumento importante do volume minuto provocado pela maior resposta dos centros respiratórios provocado pela ação da progesterona. E essa hiperventilação deixa essa paciente com valores de pressão parcial de CO2 em torno de 30 milímetros de mercúrio. Isso aí é compensado pela perda importante, pela eliminação renal de bicarbonato, que, como sabemos, é um mecanismo compensatório que leva bastante tempo para acontecer. Se eventualmente precisarmos ventilar mecanicamente essa paciente, é importante manter uma pressão parcial de CO2 nesses níveis. Deixar essa paciente manter uma pressão parcial de dióxido de carbono em níveis normais de paciente não grávida vai levar a uma acidose, uma vez que essa paciente tem uma redução do seu bicarbonato plasmático e assim tem uma menor capacidade de tamponamento. A pressão de oxigênio, a pressão parcial arterial de oxigênio, encontra-se aumentada devido à hiperventilação e aumento da pressão parcial de oxigênio nos alvéolos, que vai permitir então um aumento da concentração alveolar de oxigênio, também gerando um maior gradiente de concentração alveolar arterial e assim uma maior captação de oxigênio. Essas pacientes mantêm, apesar do alto consumo, uma pressão parcial arterial de oxigênio mais elevada do que na paciente não grávida. Como já foi mencionado anteriormente, a gestante tem uma produção aumentada de uma substância chamada relaxina. Essa substância, produzida primariamente pelo corpo lúteo, também é produzida pela placenta. E ela induz um relaxamento ligamentar que faz aumentar a lordose lombar. Isso gera dor lombar com frequência na gestante. A gestante ainda apresenta alterações relacionadas ao sono, tanto por ação da progesterona quanto do estrogênio, e ainda piorando quando há uma maior incidência de ronco. O fluxo sanguíneo cerebral costuma estar aumentado na paciente gestante devido à queda da resistência vascular, e ela também apresenta um aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. O limiar de dor na gestante, em geral, está aumentado. A ação da progesterona e maior concentração de endorfinas faz com que essas pacientes tenham maior tolerância à dor. A coluna vertebral sofre também algumas alterações importantes. O aumento da lordose diminui o espaço interespinhal e, além disso, faz com que haja um deslocamento frequente da linha de Touffier, que muitas vezes apresenta-se em regiões
mais elevadas quando é feita a avaliação para punção na paciente gestante. Portanto, pacientes que em geral têm lordose importante, às vezes aquela linha de Tuffier, que era ali entre L4 e L5, acaba aparecendo em L3, L4, e aí a punção acaba sendo um pouco mais alta, é preciso ter cuidado com isso. Ocorre também aumento do volume dos vasos sanguíneos peridurais, o que faz com que haja redução do espaço livre para dispersão do agente anestésico utilizado ali. Portanto, há necessidade, em geral, de se diminuir o volume de agente anestésico no espaço peridural. Em geral, esse engurgitamento aumentado dos vasos peridurais provoca aumento da pressão peridural, que algumas pacientes chegam a inverter aquela pressão negativa peridural no final da gestação, pode chegar até ficar positiva, e principalmente se a paciente é anestesiada na posição sentada. Isso também leva a uma redução do volume licórico, que faz com que haja maior dispersão do anestésico local quando da anestesia subaracnoide. O sistema nervoso autônomo também se altera, ocorre uma redução da produção de receptores alfa e beta, o chamado downregulation. Isso faz com que haja uma resposta inferior à ação de agentes agonistas, tanto alfa quanto beta, e também interfere um pouco na utilização de agentes de catecolaminas utilizadas quando do teste da injeção peridural para observar, para se avaliar o risco, a possibilidade de injeção intravascular, uma vez que a resposta de estimulação beta pela catecolamina utilizada na associação com agente anestésico pode ter a sua resposta diminuída. A gestante ainda apresenta uma dependência aumentada do sistema nervoso autônomo. Isso faz com que haja uma maior possibilidade de instabilidade hemodinâmica quando da utilização de bloqueio espinhal, uma vez que a raquianestesia provoca bloqueio, provoca inativação de um segmento importante do sistema nervoso autônomo. Um dos aspectos de extrema importância na anestesia e no cuidado da gestante é o posicionamento, principalmente após a 20ª semana. O útero, que cresce progressivamente em tamanho e peso, pode exercer efeito de obstrução sobre a veia cava inferior, diminuindo o retorno venoso, o volume diastólico final, o volume sistólico e o débito cardíaco. Isso pode levar à queda importante da pressão arterial. Em momentos iniciais, isso gera uma resposta reflexa materna com aumento do tônus simpático, que produz aumento da frequência cardíaca e vasoconstrição. Nesses momentos iniciais, onde há manutenção do equilíbrio hemodinâmico da mãe, às custas de aumento do tônus simpático, pode já estar acontecendo alguma redução do fluxo sanguíneo útero-placentário. Portanto, é de extrema importância que se atente para a reposição, para a manutenção de volume de equilíbrio hemodinâmico da mãe, com o deslocamento do útero, sempre que a paciente ficar em decúbito dorsal horizontal, deslocar o útero para a esquerda para liberar a veia cava e retorno venoso ao coração. A autotransfusão da gestante, no final da gestação e após a dectação, garante um retorno venoso suficiente para compensar a perda sanguínea no parto normal. Lembrar que o parto normal, em geral, gera uma perda sanguínea de 500 a 600 ml e a autotransfusão consegue uma transferência de volume sanguíneo da circulação uteroplacentária para a circulação materna em torno de 500 ml. O parto cesariano, em geral, produz uma perda sanguínea em torno de 1000 ml. É uma perda sanguínea significativa, mas que consegue também ser compensada com a autotransfusão associada a uma hidratação cuidadosa. A concentração alveolar mínima da gestante, que é uma variável que considera a resposta reflexa espinhal e não considera a hipnose, ela está diminuída em 40% na gestante, provavelmente devido à ação da progesterona, que
aumenta o limiar de dor na gestante. Porém, trabalhos recentes sugerem que a redução da CAM não é igual à redução de necessidade de anestésico inalatório, já que o valor de CAM está mais relacionado com reflexo espinhal do que com a hipnose da paciente. É preciso ter cuidado com os conceitos e alguns autores sugerem a realização de estudos adicionais para avaliar se há realmente a necessidade de manter a CAM ou o valor de concentração semelhante na paciente gestante e não gestante, ou se essa redução da CAM ela pode ser considerada também como redução da necessidade de anestésico inalatório. E lembrar que essa redução da CAM ela começa já a acontecer a partir da 8ª à 12ª semana. Ocorre também, como já foi dito, diminuição da atividade de pseudocolinesterase, que tenderia a levar ao aumento da resposta e do tempo de ação da succinilcolina, porém a gestante apresenta um maior volume de distribuição da succinilcolina e uma menor sensibilidade a ela. Em relação aos bloqueadores neuromusculares não despolarizantes, ocorre um aumento da sensibilidade ao vilcurônio e ao rocurônio, embora ocorra uma diminuição da meia-vida do rocurônio. O cisatracúrio apresenta redução tanto na latência quanto na duração do seu efeito. A absorção alveolar da gestante é muito maior do que na não grávida, isso devido ao grande volume minuto que ela apresenta e à diminuição da capacidade residual funcional. Isso também faz com que haja uma maior velocidade na denitrogenação das pacientes, que acontece até 2 vezes mais rápida na gestante. E a dessaturação também é extremamente mais rápida. O alto consumo de oxigênio pelo alto metabolismo útero-placentário, fetal e materno, já associados à redução da capacidade residual funcional, faz com que ela tenha uma dessaturação em 2 a 3 minutos, contra 9 minutos em média da paciente não grávida. Em relação aos aspectos do sistema respiratório, pode ser avaliado com maior detalhe no nosso vídeo sobre fisiologia respiratória na gestante. Temos aí o link. A pressão parcial de CO2, em geral reduzida na gestante, faz com que haja perda renal do bicarbonato. Isso mantém essa paciente em uma discreta alcalose respiratória. É importante que se atente para isso e que se perceba que essa paciente, se tiver que ser mantida em ventilação mecânica, a PCO2, a pressão arterial de dióxido de carbono, deve ser mantida em torno de 30 milímetros de mercúrio. Se tentar manter uma pressão arterial parcial de dióxido de carbono em torno de 35, 45, a falta do bicarbonato que essa paciente vai apresentar devido à sua eliminação causada cronicamente pela hiperventilação vai fazer com que essa paciente provavelmente evolua a uma acidose. O neuroeixo também apresenta alterações importantes. Há uma maior sensibilidade aos agentes anestésicos locais, há uma maior dispersão. Essa sensibilidade aumentada deve-se provavelmente à progesterona. A dispersão aumentada deve-se ao menor volume licórico e o seu pH diminuído também faz com que haja uma manutenção de uma anestesia mais prolongada. A dispersão no espaço peridural se deve ao menor volume livre que é causado pelo engurgitamento vascular. As veias engurgitadas ocupam maior espaço no espaço peridural e deixam menos espaço menos volume de espaço para ser preenchido pelo anestésico local. E assim há uma dispersão maior na anestesia peridural também. Outro fator que auxilia na dispersão do anestésico local, principalmente na anestesia raquidiana, é a lordose mais acentuada, que faz com que haja um gradiente gravitacional maior entre o ponto mais alto da região lombar e o ponto mais baixo da região torácica.
Isso gera uma maior facilidade de dispersão quando utilizando-se o agente anestésico local hiperbárico. Outra coisa que pode auxiliar também na alteração do nível de anestesia é a linha de Touffier, que muitas vezes nessas pacientes grávidas com a lordose muito acentuada, a linha de Touffier acaba ficando no nível mais alto. O nível das cristas ilíacas acabam ficando um pouco mais alto em relação ao nível do corpo vertebral considerado pela linha de Touffier. Também existe um espaço menor interespinhal devido a esse aumento de lordose. A redução do líquido cefalorraquidiano, como foi dito, faz com que haja uma maior dispersão do agente anestésico local, produzindo uma anestesia mais elevada em direção rostral. A anestesia raquidiana, pelo maior relaxamento de musculatura abdominal, dependendo do nível de ascensão, pode também reduzir mais ainda a capacidade residual funcional devido à diminuição da força inspiratória exercida pela paciente. O anestésico local, então, ele deve ser, em geral, reduzido na gestante devido a maior sensibilidade, portanto a dose pode ser reduzida, e também a maior dispersão, que faz com que volumes menores consigam eventualmente atingir o mesmo nível de anestesia. Outro fator que pode interferir na ascensão, na dispersão rostral do agente anestésico local e, consequentemente, da anestesia, é o aumento da largura do quadril da paciente. Como pode ser visto na figura nesse diapositivo, a paciente que tem um quadril muito alargado, ela deve ser posicionada com muito cuidado se a anestesia for realizada em decúbito lateral, uma vez que ao se posicionar essa paciente, se não houver atenção para a manutenção da coluna vertebral numa posição exatamente horizontal, a tendência que acontece é, em geral, a região caudal ficar numa situação mais elevada do que a região cranial e provocar, assim, uma dispersão rostral do agente anestésico com mais facilidade. Assim terminamos mais um vídeo sobre a fisiologia da gestante. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Quem gostou, compartilhe. Um abraço.